Aí a gente pode aproveitar esse resumo e fazer alguns problemas, né? Certo? Vamos lá, né? Fazer alguns problemas aqui. Bom, vamos lá. Então, o primeiro problema, eu gosto de fazer os clássicos, né? Vocês já perceberam aí, né? Fazer os clássicos. Então, o primeiro problema é o potência elétrico ao longo do eixo central de um anel uniformemente carregado. Então, esse problema aí vocês fazem em física 3, né? Física 4. Tá? A gente faz esse problema aí de muitas vezes, né? Então, vamos revisitar esse problema aqui, tá? É fácil, né, esse problema. A gente fez para o campo, eu acho, se eu não me engano, né? A gente calculou o campo elétrico, a gente agora vai calcular o potencial. E aí eu vou usar uma das expressões que a gente viu hoje. Claramente, sem um anel, eu não estou falando de densidade volumétrica. Eu vou falar de quê? Densidade linear de carga, né? Claramente, é isso. Aqui, né? Eu vou falar de densidade linear de carga, né? Então, eu vou integrar aqui o ρ não, o lambda, né, de R', tá certo? Que é a posição da carga, né? dl', não é isso, tá? Pelo R cursivo. Pelo R cursivo aqui, ó. Aí eu coloquei um vetor L, não, né? Tá, acho que o costume ali de usar vetor, não, que é tudo função escalar, certo? Bom, aí aqui na figura mostra exatamente que eu peguei aqui um anel com carga Qzão, tá, pessoal? Então, o lambda desse anel, já que a carga dele é uniformemente carregado, né? O lambda vai ser a carga pelo comprimento. O comprimento dele, vamos chamar de o raio dele de R, né? Então, o comprimento dele é 2πr. Então, esse aqui seria o lambda, né? Tá certo? Carga por comprimento, tá? Beleza. Esse dl' que aparece, né? Esse dl' é exatamente o quê? Um elemento infinitesimal de comprimento, tá? Um elemento infinitesimal de comprimento. E como o raio do anel é Rzão, aí eu vou pegar aqui, ó, vou usar o ângulo azimutal, tá? Vamos pegar aqui o ângulo azimutal para ajudar a gente. Tá? Esse ângulo azimutal eu vou colocar aqui como φ', né? Ele aparece aqui, ó, φ', tá? E ali eu acho que vai ficar um pouquinho carregado a figura. Eu vou tentar colocar aqui, né? Então, esse ângulo aqui, ó, esse aqui seria o... Eita, ficou carregado mesmo, né? Ficou. Esse aqui seria o dφ'. Bom, acho que ele deu para a gente enxergar, né? Certo? Tudo bem? dφ', aquele ângulozinho ali, né? Então, aí o dl' agora está maior, né? Aqui o dl' vai ser quem? Vai ser o r dφ', né? O φ' é o ângulo azimutal. Então, o r cursivo, o que é o r cursivo? É a distância que vai da carga, do elemento de carga, tá? O r cursivo é a distância que vai do elemento de carga até o ponto P, que é esse rzinho aqui, ó. Pelo teorema de Pitágoras, quem é esse rzinho aí? Em termos de z e rzão? Raiz quadrada. Raiz de z quadrado mais r quadrado, né? Isso, exatamente. Essa é a raiz quadrada, né? De rzão quadrado. Perfeito. Mais z quadrado, né? E ali vai ficar um lambda, que é constante, né? E o dl', que é o r dφ', né? Então, a gente já tem o ângulo variando, né? O φ', variando de quanto a quanto? De 0, esse ângulo φ', né? Vai variar de 0 até 2π. Quando a gente for varrendo todos os elementos de carga ao longo do anel, é claro que quando a gente varre todos os elementos de carga, aquela distância Rzão não vai mudar e o Z não vai mudar. Confere? Não vai mudar nem Rzão e nem Z. Então, o potencial ele fica assim, ó. Vai cair fora um monte de coisa aí, né? Vai facilitar a vida da gente. Ó. Vai cair fora o lambda, o Rzão. Né? A gente pode colocar uma fração aqui assim, ó. Vai cair fora o lambda, o Rzão. O 4π ε0 vai cair fora. A raiz quadrada, né? R quadrado mais Z quadrado também não vai mudar, né? Aqui vai ficar a integral de dφ', de 0 a 2π, que dá quanto? 2π, né? 2π. Então vai ficar um 2πrzão aí, né? Vai ficar um 2πrzão. A lambda, 2πrzão, tá certo? Pelo aquele termo embaixo. Tá? Pelo termo embaixo ali, ó. Termo embaixo. Copiar, colar ali, pode ser ou não? Ctrl+C, Ctrl+V, né? Às vezes erra bastante, mas não é que esse negócio de vez em quando tem uma vantagenzinha, né? Agora, o que é o lambda
2πrzão. É exatamente o seguinte, olha aqui em cima, ó. Lambda 2πrzão é o quê? É a carga total do anel, não é isso? No frigir dos ovos, quem vai ser esse potencial como função de Z? Vai ser igual a funçãozinha, tá? Qzão por 4πε0, né? Raiz quadrada de R quadrado mais Z quadrado. Show, galera? Beleza? Né? Bom, aí a gente poderia aproveitar com esse potencial, calcular o campo, né? Pode ser ou não? Como é que a gente calcula o campo a partir do potencial? O potencial é quem? Menos o gradiente. Menos o gradiente, se eu for usar coordenadas retangulares, aqui seria del V, del X, X chapéu, menos del V, del Y, Y chapéu, menos del V, del Z, Z chapéu, tá? E aí, como não tem derivadas aqui, ou melhor, como o potencial não depende explicitamente nem de X e nem de Y, tá certo? Não vai depender nem de X nem de Y, essas derivadas aqui, ó, vão dar zero aí, né? As derivadas vão dar zero. A derivada em X e a derivada em Y vão dar zero. Boa? Aí só vai precisar de quê? Da derivada de V em relação a Z. E se eu derivar V em relação a Z, vamos lá que vocês estão craques já em cálculo, né? Mas como é que fica essa derivada de V em relação a Z? Ó, esse Qzão por 4πε0, ele é constante, né? Não vai derivar. Não vai derivar aí. Tá? Beleza? Vou colocar o Qzão por 4πε0. Aí a galera já me alertou aqui, ó. Como essa raiz quadrada é menos 1/2, né? Na verdade, aqui embaixo, né? Menos 1/2 cai menos 1/2, mas deriva o Z quadrado. Derivando o Z quadrado, cai 2. Mas tem o menos também que vem aqui, né? Menos 1/2, com esse menos vai dar mais 1/2, com o 2 que vai cair do Z quadrado, vai ficar 1. Vai ficar Z só, na verdade, né? Z. Sobre quem ainda? Aí, ó. Z quadrado mais R quadrado elevado a 3/2. Isso aqui na direção Z chapéu. É o potencial elétrico produzido por um anel uniformemente carregado. Show de bola aí, galera? Né? Então, você calcula o potencial e do potencial calcula o campo. Não é? Beleza. Vamos mais um? Tem esse exemplo que é clássico, né? Tem outro clássico aí, né? Que é o potencial de um disco. Então, tá aqui, ó, né? Potencial elétrico produzido por um disco uniformemente carregado. Tá? Então, tem aí, ó. É o problema 2.25c. Tem o 2.25a, que é um dipolozinho, que é uma carga positiva e negativa. Não, duas cargas Q e Q, né? E depois ele coloca uma carga mais Q menos Q e uma barra. Eu não fiz esses dois, eu pulei, mas eu fiz por C porque tá ligado ao do anel, né? Que é o potencial elétrico produzido por um disco aí uniformemente carregado, tá? Então vamos nele? Como é que aqui é a nossa história? Vamos lá, né? Potencial do disco, aí eu não vou usar mais também, não vou usar integral de volume, vou usar o quê? Integral de... Aqui. Vamos usar integral de superfície, né? Uma integral dupla, né? Não de superfície, uma integral dupla na superfície, no elemento de área, tá? Certo? 1 sobre 4πε0, né? Integral, é isso, de sigma R' por R recursivo dA', né? Tá? O dA' é o quê? Aquele elemento de área. Tá, galera? O elemento de área. Quem vai ser o elemento de área aqui? Em coordenadas, se a gente pegar um pedacinho da área do disco, né? Esse pedacinho aqui. Dá para enxergar aí, pessoal? O que é que eu dou um zoom? Tá bom, professor, dá para ver. Dá para ver? Beleza. Então, a área ali, ó, é o seguinte, ó, aquele dQ', na verdade, que já aparece aqui, né? É o sigma de R', dA'. O dA' é o seguinte, você vai ter aquele drzinho, né? Você vai ter um drzinho aqui, ó, né? Drzinho, tá? Drzinho, que é aquela distância radial, né? E vai ter um R de φ' aqui, ó. Eu vou pegar a mãozinha, né? A setinha, ó.
o R dφ'. E quando você multiplica dr' com R' dφ', é aquele chamado elemento de área em coordenadas polares, né? Vai ficar, então, sigma, que é constante, R', dr' dφ', tá? Isso aqui vai ser exatamente o que vai aparecer em cima, tá? E aí, como você vai ter duas variáveis de integração, essa integral aqui, na verdade, que parece uma integral única, né? Integral em duas variáveis, na verdade, é integral de dupla, né? Então, no frigir dos ovos, o potencial ele fica assim. Fica uma integral... Opa, quase. Eita, vem aqui o preto, vem. Vamos lá. Então, vai ficar assim, o potencial elétrico, né, no ponto P, veja que o ponto P é ao longo do eixo central do disco, né? Então, o potencial vai ser 1 sobre 4πε0, tá? Integral dupla, tá bom? Olha lá. Sigma R' dφ'. E aqui embaixo, aquele R cursivo, ó, tá ali, né? O R cursivo, nota que vai ter um Rzinho, que vai variar, que é esse cara aqui, ó. Esse Rzinho varia, né? Certo? Esse Rzinho varia, tá bom? Então vai ficar, então, um R cursivo aí, ó. Vou colocar assim, né? Esse Rzinho cursivo vai ser de novo teorema de Pitágoras. Vai ser quem? Raiz quadrada, né? De R' ao quadrado, que cada pedacinho, cada retângulo daquele vai estar uma distância da origem. Raiz quadrada toda vez eu me enrolo, né? Bom, então raiz quadrada agora, aqui fica assim, ó, raiz quadrada, né? De R' ao quadrado, né? Mais Z quadrado. Tudo bem? Certo? Então essa é a expressão do potencial. Professor, esse R' está variando, né? Pronto, isso. Perfeitamente. Agora, exatamente isso. Aí como é que esse R' varia? Veja, a primeira variável, ele vai de 0 até Rzão, perfeitamente aí, não é? Tem a primeira variável aqui, né? Primeira variável, aí a segunda, que é o φ, varia de quanto? De 0 a 2π. Tá? Certo? Porque aí o Rzinho, né? Ele vai desde o centro, né? Até a borda, não é isso? Tá? O Rzinho primo aqui, né? Ele vai desde o centro até a borda, tudo bem? Show? Aí, claro que a integral em φ' é moleza, né? Ela vai dar 2π, né? Integral em φ' são integrais que você pode fazer separação das integrais, né? Você vai ficar 1 sobre 4πε0. A integral em dφ', né? Depois a integral de 0 até Rzão, né? Tá? De quem aí, ó? De dr', né? Pela raiz quadrada. Eu vou copiar e colar aqui, né? Vou copiar e colar. R' por Z quadrado. R' quadrado mais Z quadrado na raiz quadrada. Show? Então aqui ficou... Ah, faltou o sigma, né, pessoal? Faltou o sigma. Então vamos lá. Então aqui dá 2π. A primeira integral dá 2π. Então simplifica ali com a expressão. Eu vou colocar aqui embaixo e continuar para calcular o potencial. Vai ficar então potencial igual a sigma por 2ε0, né, que simplificou 4π com 2π, né? E essa integralzinha aqui, pessoal, quanto é que dá o integrandozão dela, o integrando ali? Confere comigo se não é isso aqui, ó. É ela mesma, a raiz quadrada de R' quadrado mais Z quadrado. Substituindo aí os limites de integração, que são 0 e Rzão. Vê se não bate. Acho que sim, né? Você pode fazer isso aí por substituição simples, mas é óbvio, ó. Porque quando você derivar aqui a raiz quadrada, que é 1/2, 1/2 menos 1 dá menos 1/2. Aí vai para baixo. 1/2, né? A raiz quadrada é 1/2, 1/2 menos 1 dá menos 1/2, vai para baixo, né? E aí deriva aqui o R' ao quadrado, que vai dar 2R'. 2R'. Opa, mas aqui, mas aí teve aquele 1/2, que com 2R' vai dar R' em cima. Show? É isso mesmo. Então vai ficar então sigma, perfeito, né? Vai ficar então sigma, boa, né? Sigma por 2ε0. Vou abrir um parênteses, né? O primeiro termo vai ser a raiz quadrada de R quadrado mais Z quadrado, né? Menos a raiz quadrada, aí Rzinho igual a 0, né? R' igual a 0 vai dar Z quadrado. Né? Aí esse Z quadrado, eu vou botar ele o módulo Z, a raiz quadrada de Z quadrado,
eu vou colocar como módulo de Z, tá? Então, ficou potencial como função de Z, a seguinte expressão, sigma, por 2ε0, né? Tá certo? Raiz quadrada, vamos copiar e colar, né? Copiar e colar aqui, ó. Raiz quadrada de Z quadrado mais R quadrado, né? Menos o módulo de Z. Boa? Então, a gente tem a expressão do potencial, né? Certo? Esse módulo Z é porque você pode calcular para Z positivo, que é acima do plano, né? No plano superior, acima do disco, ou Z negativo, que é abaixo do disco, né? Bom, a gente também pode calcular também aqui, ó, o campo. Confere não, vamos calcular aqui o campo elétrico. Vamos lá. O campo elétrico vai ser quem? Vai ser menos o gradiente do potencial, né? Vai ser aqui. Aí, de novo, aqui não vai ter dependência nem em x e nem em y, né? Então, basta fazer o quê? Menos a derivada e ver em relação a z, na direção que z chapéu, né? Tá bom? Então, quando você fizer isso aqui, ó, vamos lá, vai ficar, então, esse sigma por 2ε0 cai fora, né, da derivada, né? Ele é constante. Então, você vai ter que derivar aquela funçãozinha ali. Eu vou pegar só o z positivo, tá? Fazer só para z positivo. E aí, nesse caso aqui, ó, z positivo, o módulo de z é z, tá? Então, isso aqui fica raiz quadrada, né? R quadrado mais z quadrado, né? Menos z. Show de bola? Aí, isso aqui para z positivo, né? A gente tá pegando aqui z positivo. Então, aqui, dá um título, né? Aí tem aqui, acho que tá, a memória do meu computador, não sei se é boa. É. Ah, agora foi. Vamos para aí, isso aqui para z maior que zero. Bora lá, derivar aí, pessoal. Vamos subir a derivar? Derivada de z dá 1, né? Aí tem sinal de menos aqui, vai ficar, derivada de z dá, de menos z dá menos 1, com esse menos aqui vai dar mais, né? Vai ficar, primeiro termo ali, na direção z chapéu. Toda vez eu esqueço, né? Z chapéu. Tá? Então, o campo elétrico fica o seguinte, ó. Eu coloquei esse chapéu lá no anel, não? Deixa eu botar lá para ver se estava certo. Porque às vezes eu esqueci. Ah, estava lá, né? Essa que eu tinha esquecido agora, tá? Então, fica assim o campo elétrico, ó lá. Vai dar, então, sigma por 2ε0, né? Tá certo? 1 menos... Aí, deriva aquela raiz ali em relação a z. Vai dar o quê? A derivada da raiz em relação a z. Vai dar z, né? O inverso da raiz. Isso, inverso da raiz quadrada, perfeitamente. Na direção z chapéu, né? Boa? Então tá lá a expressãozinha do campo elétrico, né? Aqui é para z positivo, se z fosse negativo, é porque tem uma simetria, né? Se z positivo 1 centímetro acima ou menos 1 centímetro abaixo, que seria menos 1, só muda o sentido. Aí você pega e multiplica pela função sin, função sinal, tá? Aí dá tudo certo, tá? Aí dá tudo ok. Bom, para terminar aqui, né? Hoje eu vou ser um pouco mais breve, né? Eu fiz aqui uns gráficos que ilustram exatamente esses exemplos da aula de hoje aí, né? Do anel e do disco, tá? Do anel e do disco. Bom, aqui é um anel, primeiramente um anel uniformemente carregado, tá? E aqui é o gráfico do campo elétrico. Deixa eu pegar a setinha, né? Você tá lá, ó, o campo, né? Em função da distância z. Então, o gráfico ele faz esse comportamento, né? Para z muito grande, a gente já viu isso aí, né? Z muito grande, z infinito, na verdade. Se pegar essa expressão aqui, ó, tá lá a expressão aqui embaixo, né? Se z for infinito, claramente isso aqui vai a zero, né? Porque isso aqui vai crescer, mas o termo de baixo ele cresce com z ao cubo, né? Para z grande. Então, frigir dos ovos, isso aqui no z infinito, isso aqui vai a zero. Mas, na verdade, z grande, ainda é bom olhar, né? Que z grande, o z quadrado vai ser muito maior que r ao quadrado. Aí vai ficar z quadrado elevado a 3 meios. Aí dá o z ao cubo, como eu comentei aqui agora há pouco. Z por z ao cubo dá z quadrado, ou seja, isso aqui vira exatamente a lei de Coulomb, uma carga putiforme, né? Se você estiver muito longe do anel, o anel vai se comportar como uma carga putiforme, tá? Então, ele tem esse comportamento aqui, o gráfico tem uma parte do campo que é positiva, né? E uma parte negativa, exatamente para ilustrar que a componente do campo elétrico, né, em Z negativa, aponta para baixo. Está apontando para baixo aí, tá?
Já o potencial elétrico, ele tem essa forma aqui, né? Os dois casos, eu dividi aqui, ó, o valor máximo pelo Q, Kqzão, K é aquele 1 sobre 4 pi epsilon zero, tá, pessoal? Tá? Kqzão por R quadrado, onde R é o raio, tá? Então, o campo elétrico aqui máximo, né, atinge, na verdade, 0,4, então quase 0,4 daquele valor ali, né? 0,4 daquele valor, tá? O potencial elétrico, na verdade, ele é máximo em Z igual a zero, que é exatamente na origem na origem do anel. O potencial é máximo aqui, não o campo, né? O campo não, ele é máximo. Você pode derivar aqui, né, em relação a Z, você vai encontrar claramente onde é que o campo é máximo, né? Nesse Z, acho que dá R sobre raiz de 2, se eu não me engano, tá? R por raiz de 2, você mostra que o campo é máximo em R por raiz de 2, tá? Aí fazer essa derivadazinha igual a zero, você faz isso, é um problema de máximo e mínimo, né? Bom, mas o potencial já não. O potencial é máximo na origem, no centro do anel, né? Então, você vai se afastando, né, claramente... Opa, por favor. Professor. Por favor. Professor, por que tem essa descontinuidade aí no do disco? Boa, assim, no gráfico. Vamos lá. Boa, vamos chegar lá, exatamente. A gente não vai responder na aula de hoje, tá certo? Mas tem a ver com a carga, a densidade de carga, tá certo? Não vai, por causa do horário, eu não vou conseguir fazer hoje. Devemos deduzir isso hoje, mas na próxima aula a gente mostra precisamente a descontinuidade. Mas a pergunta é excelente. Essa mesmo, tá? Eu não... Tá certo. Certo? Mas vou falar, vamos lá, boa pergunta, excelente pergunta aí, ó. Então, você percebeu bem, ó, o potencial, ele é uma função suave aqui, né? Ó, você percebeu bem, ó, o campo, ele passa pelo zero, né? Inclusive, perto da origem, né? O campo, ele tem um formato linear, né? Certo? Tem um formato linear, mas aqui, ó, o potencial também é suave, no disco não, no anel. Agora, vamos lá, vamos então seguir logo, deixar de enrolado aqui, né? Falar do disco. O disco tem essa descontinuidade. Primeiramente, o disco. O campo, ó, para Z positivo, ele é positivo, e para Z negativo, ele é negativo. Tem um formato, uma função par, né? Ímpar, função ímpar. Nos dois casos, a função é ímpar do campo, né? Certo? A função é ímpar, né? Mas aí, você vai aqui, ó, quando você vem de Z negativo, aí você vem, o campo vai aumentando, em Z negativo. Aí, quando você vai para Z positivo, puf, o campo dá um salto. Não é isso a pergunta, né? Ou seja, o campo, ele dá um salto. O campo, ele tem um salto aí, né? Quando você passa de Z negativo para Z positivo. O que aconteceu quando você passa de Z negativo abaixo para Z positivo imediatamente acima? De Z negativo imediatamente abaixo para Z positivo imediatamente acima. O que aconteceu ali? Você passou por uma distribuição de carga superficial, não foi isso? Que é exatamente a carga do disco, não é? Confere? Professor, o senhor pode repetir a última frase? Porque cortou aqui. Cortou, né? Bom, o que acontece? Você tem um disco aqui? Você tem um disco? Eita, eu tenho uma moedinha aqui, não tenho mais. Bom, tem aqui uma moedinha, pronto. Você tem um disco aqui, né? Dá pra ver a moedinha? Não. Dá. Bom, você tem um disco aqui, né? Aí você vem aqui se aproximando, você vai se aproximando, aí você vai passar de um ponto imediatamente abaixo para um ponto, imediatamente acima. Digamos, menos 0,01 centímetro para mais 0,01 centímetro. Então, o que aconteceu? Você atravessou o disco, não foi isso? Se fosse o terraplanista, dá um exemplo terraplanista, ele está passando do inferno para o céu, não é? Quando o terraplanista passa do inferno para o céu, né? Ele atravessou a Terra, digamos, né? Isso, a Terra plana dele lá, né? Certo? E aí, quando isso acontece, ele passa por essa carga, distribuição de carga, e ao passar por essa distribuição de carga, é que ele sente o quê? A descontinuidade do campo, né? Porque realmente, aqui embaixo, o campo apontava para baixo. Professor, eu não vi a imagem do senhor, mas a ideia seria que esse ponto é na borda, é quando ele está de um lado da superfície e passa para o outro? Perfeito, perfeitamente. Desenhar aqui, porque não dá para ver a imagem, é isso, não, né? Vamos lá, vou desenhar aqui agora, ó. Tem bronca não. Aqui, ó. Certo. Você passou isso, né? Você está com o disco. Aqui é o disco, né? Aqui é o disco. É porque isso vai ficar mais claro na próxima aula, certo? Mas vou tentar dar uma sutilezazinha aqui,
por causa do horário, tá bom? Então, ó, Certo. aqui você tá Z, isso aqui seria o quê? Um Z positivo, seria um epsilon acima, né? Seria um epsilon acima. Tá certo. Vou botar aqui uma setinha aqui, ó. É bom porque já chega hoje eu vou falar de propriedades, descontinuidade do campo e do potencial, aí já tem isso aqui pronto. Certo? Vou fazer aqui, ó. Tá uma pintadinha aqui. Opa, fiz demais. Bom, então tá aqui, ó. Isso aqui seria o quê? Seria imediatamente acima e, tá? E aqui eu vou pegar uma linha que dá imediatamente abaixo. Né? Opa. E diga aí, o campo imediatamente acima, ele aponta para cima, né? E o campo imediatamente abaixo, ele aponta para onde? Para baixo. Certo. Tá? Então, esse campo aqui é em Z acima e Z abaixo. Como se ele pegasse toda a carga já, né? Instantaneamente, quando passa. Aí, exatamente, ele atravessou a carga, né? Ele atravessou a carga do disco. Ele fez isso aqui, ó. Ele atravessou aquela carga do disco ali, não é isso? Confere ou não? Isso aqui seria um epsilon positivo, tendendo a zero positivo, né? Como é que a gente faz isso aqui em cálculo? A gente faz assim, um Z tendendo a zero positivo, e aqui seria um Z tendendo a zero o quê? Negativo, não é? Mas, professor, como assim seria atravessar a carga? Porque eu imaginei que o disco estivesse em rotação, mas atravessar o disco eu não consigo imaginar não, ainda. Não, o disco é uma distribuição de carga. É como se o cara tivesse... Eu falei da Terra plana, porque é como se o cara tivesse a Terra plana e ele conseguisse o quê? Passar de baixo para cima da Terra plana. É como se eu tivesse uma folha de papel e eu estivesse passando de baixo para cima da folha, atravessando a folha de papel, não é? Certo? Sim, atravessando. Ó, pega aqui a expressão do campo. Quanto é que é o campo para Z? Veja que eu troquei aqui aquele sigma. Por quê? O sigma eu troquei aqui, eu não falei antes, né? Mas o sigma que eu troquei por Qzão por πr quadrado, né? Confere ou não? Se você fizer isso, vai ter essa forma aqui a expressão, tá? Faça Z tender a zero. O que acontece com Z tender a zero aqui? Quanto é que dá esse campo aqui, ó? Z tendendo a zero. Aqui vai zerar e aqui vai dar R quadrado, na raiz quadrada da Rzão. Então, isso aqui vai a zero, né? Mas tem aquele... Dá um sobre R. Dá um sobre Rzão, mas como tem um zero em cima, vai dar zero, confere? Né? E tem um sim. Certo. O sim quer dizer o quê? Se o Z é positivo, vai dar mais 1. Se o Z for negativo, dá menos 1. A função sim quer dizer isso. Então, acima do disco, eu vou ter aqui o campo, né? Ele vai dar Qzão por quanto? Por 2πε0, né? R quadrado. Tudo bem? Se eu quiser colocar vetor aqui, eu boto Z chapéu. Tá bom? Já o campo abaixo, ele vai dar a mesma coisa, sendo que um sinal negativo. Qzão por 2πε0, R quadrado, Z chapéu. Se você quiser usar a densidade de carga, fica mais sigma por 2ε0, Z chapéu. E aqui, menos sigma por 2ε0, Z chapéu. Inclusive, note que essa expressão é a mesma do campo de um plano infinito uniformemente carregado, não é? Porque... No caso, professor, o que a gente tem é um disco distribuído, assim, as cargas são distribuídas uniformemente, né, sobre o disco, ou tem um disco mesmo de verdade, ou elas formam um disco, as cargas? As cargas estão distribuídas num disco. É uma distribuição de carga, um conjunto de cargas que estão distribuídas em um disco de raio R. Aqui, ó. De raio Rzão. Certo? Então, tem carga aqui, ó, em todo objeto aqui, ó. Certo? Está distribuída a carga lá uniformemente. Certo? Aí é como se você estivesse atravessando a folha de papel. Aí você vai da parte... Não, mas é porque eu estou pensando na ideia de uma carga atravessar uma superfície. Não pense na carga não, porque a gente... Elas atravessam mesmo?
Não precisa pensar na carga atravessando, não, porque a gente está falando de campo elétrico. Aí, no caso, campo elétrico não tem a carga de prova, né? A carga teste, né? Lá não tem, né? Tá certo? Certo. Mas aí note que ó, o campo elétrico acima tem a forma de um campo de um plano infinito e o campo abaixo tem a forma também de um plano infinito. Por quê? Você está bem pertinho do disco e aí para isso é como se o disco fosse o quê? Um plano infinito. Entendi. Certo? E aí, curiosamente, se você subtrai o campo abaixo, o campo acima do campo abaixo, os valores algébricos mesmo, tá certo? Isso aqui vai dar quanto? Ó? Sigma por quanto? Por epsilon zero. Certo? Ou seja, o campo elétrico tem essa descontinuidade. Né? Ele não é contínuo, tá certo? E, inclusive, o campo elétrico ele é dado a partir de quem? Da derivada do potencial, não é? É isso? Então, se o campo ele não é contínuo, e tem uma descontinuidade, acontece que também o gráfico do potencial também apresenta essa descontinuidade. Ó. A curva vem aqui ó, e não tem aquela parte suave que acontecia no anel. Ela tem esse bico aqui, né? Que é a influência também da descontinuidade da carga, né? Do campo e da carga. Você está passando por uma região com carga. Então surge esse bico aqui, né? Tá certo? Tá? Boa noite, pessoal.